Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga! Acelera mundo! Canal Esporte Total. Momentos emocionantes, iniciando mais uma live por aqui. Hora de repercutir as informações da última semana. Eu hoje quero dar destaque aos testes, né? Claro, que foram realizados ontem. Vou trazer aqui todos os detalhes com relação ao teste. Vai comentando já? Comente aqui na descrição, no chat, se estiver vendo ao vivo. Comente também nos comentários se estiver vendo depois. É sempre muito importante a sua participação. Deixa o like, se inscreva no canal, chame os amigos também que gostam do nosso conteúdo aqui na internet, tá bom? Você que puder e quiser também, nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa em divulgar esses esportes que nós somos apaixonados e que não são tão divulgados assim, né, nas grandes mídias. Na verdade, não são nada divulgados, né? Você não acha, por exemplo, MotoGP nos grandes canais, nem a pau, Juvenal, né? Mas aqui tem com toda a certeza. Então vem comigo, participe do chat, eu vou colocando ao vivo aqui as suas interações, a sua participação. Também votem na nossa enquete. A pergunta é essa: Marc Marques, que foi P4 nos testes, será a Ducati mais rápida em 2024? Essa é a pergunta que eu te faço e é a pergunta que eu deixo na tela aí para você fazer a sua interação. Então vamos lá, começando nossa live. Tem a imagem do número 1 aí na tela, né? A imagem do Pecco Bagnaia aí na tela. Será que ele vai ser desbancado pelo Marc Marques? Marc Marques com certeza tem sede de vitória para 2024. Você não tem a menor dúvida disso. Acesse nosso site, o link está aqui na descrição, informatudo.com.br. Nosso site trata de automobilismo, esportes e combate, futebol e, claro, o nosso motociclismo. Está aqui já criado o link com a próxima etapa da MotoGP, que é o GP do Qatar, que vai abrir a temporada. Mas o Qatar quase que fechou a temporada, pois é, quase fechou, mas mesmo assim o Qatar vai abrir a temporada no ano que vem. Já criei aqui o link, aqui vai ter tudo com relação ao Qatar, né? Mas isso é assunto para lá para frente. Agora vou trazer aqui os links também, enfim, tudo sobre essa etapa da MotoGP. Eu vou começar aqui trazendo algumas informações antes de falar dos testes propriamente ditos. Eu até vou deixar aí na tela para vocês. Deixa eu colocar aí na tela, você que perdeu porventura os testes, eu vou colocar essa imagem aqui na tela e você já pode ir acompanhando, já pode verificando aí os tempos do seu piloto preferido na tela. Deixa eu ver se está ok aqui. Então vamos lá, enquanto eu vou falando aqui, você vai já acompanhando aí os tempos oficiais, teste de Valência realizado no dia de ontem. Antes de começar falando dos testes, quero trazer alguns vídeos aqui, algumas imagens legais dos testes de Valência. Antes disso, deixa eu trazer antes disso aqui o line-up já fechado para 2024. Tá aí na tela, né? A LCR com o Nakagami e o Zarco, que é a novidade da LCR, né? A KTM segue com Binder e Miller, a KTM principal. Deixa eu separar aqui por principais e por satélites, né? Então a KTM principal tem o Binder e o Miller, segue a mesma formação. A Yamaha oficial, Quartararo e o Rins, que é a novidade da Yamaha, né? Já vai comentando aí o que você acha dessas novidades para 2024, tem muita coisa nova, né? A Repsol Honda tem o Marini e o Mir. O Marini foi muito bem nos testes, daqui a pouco eu falo disso. A Aprilia tem o Spargaró e o Vinhales, segue a mesma formação. A Ducati principal, Bagnaia e Bastianini. Vou falar do motor hoje da Ducati, hein? Motor 2024, então fica aí. Que mais temos aqui? Equipes de fábrica. É isso, né? São essas aí as de fábrica. Não, falta uma. KTM, Yamaha, Aprilia, Ducati. Falta uma. KTM, Yamaha, Aprilia, Ducati. Falta uma aqui, hein? Yamaha e Honda. Tá. Honda, Yamaha, KTM, Aprilia e Ducati, tá certo. E as satélites, então, LSR com Nakagami e Zarco. O Zarco é novidade.
A VR46 Bezek e o Fábio de Gian Antônio, no apagar das luzes, conseguiu sua vaga. A GasGas tem o Pedro Acosta também, uma super novidade aí, né? Olha, tem um palpite nele. E o Augusto Fernandes. A Aprilia Satélite tá aí com aquele problema de patrocinador, né? A princípio o Miguel Oliveira e o Raul Fernandes. Raul Fernandes foi muito bem no teste também. O Oliveira não participou. A Pramac tem Martin e Morbidelli. E a Gresini tem o Marques, os dois Marques, né? Outra super novidade, super expectativa que tá chegando, né? Então vou deixar aí na tela para você o resultado dos testes. Enquanto que eu vou falando, antes de falar aqui dos testes propriamente ditos, eu tenho uma matéria que é bem interessante sobre o novo sistema de concessões para fabricantes com efeito imediato. A Yamaha e a Honda vão ser bastante beneficiadas com isso. Foi aprovado, né, pela comissão do Grande Prêmio, ainda antes do GP de Valência, esse novo sistema então que abrange os dias de testes e os pilotos. Participação de wildcard, número de motores, especificações e congelamento de motores. As atualizações aerodinâmicas e o número de pneus fornecidos para testes, né? As fábricas serão classificadas em 4 grupos, A, B, C ou D, dependendo do percentual de pontos máximo possível, né, que acumularam em cada janela. Existem agora 2 janelas nas quais o desempenho de cada fábrica é avaliado. Do primeiro evento ao último evento da temporada e do primeiro evento após a proibição dos testes de verão até o último evento antes da proibição dos testes de verão da temporada seguinte. Isso permite que as fábricas ganhem ou percam mais rapidamente as suas concessões com base na sua forma mais recente, garantindo que a competição no desporto mais emocionante do mundo possa permanecer tão próxima quanto possível, né? As concessões são calculadas em 2 janelas. O objetivo disso, óbvio, né, é equiparar, né, deixar equiparado para a emoção do campeonato, né? Esse é o objetivo. Muita gente acha e realmente é um pouco injusto para quem se esforça, traz uma moto boa, né? Mas a galera ali tá preocupada com a competitividade para segurar público, né? E eles têm uma certa razão, eu até concordo um pouco com isso. Não adianta, tem a justiça do outro lado, claro, mas ficar chato igual outras categorias aí, né? Que um sozinho ganha e o resto fica lá para trás, né? Olha a Fórmula 1, né? Última corrida, o Verstappen chegou a, não lembro agora, 15 segundos, 17 segundos na frente. Pô, né? É justo? É, mas assim o fã vai debandando, né? Isso é uma coisa mais natural do mundo. Bom, então a MotoGP tenta fazer essa questão, muitos não acham legal, mas sempre que uma equipe, uma marca fica muito para trás, que é o caso hoje da Honda e da Yamaha, principalmente a Honda, aí acaba chegando a concessão. Vou trazer aqui os detalhes, é um pouquinho complexo isso. Vou deixar a tabela aí na tela para você. Mas é muito importante, né? É muito importante. Olha só. Então a janela 1 é do primeiro evento ao último evento da temporada e a janela 2 é do primeiro evento após a proibição dos testes de verão até o último evento antes do início da proibição dos testes de verão na temporada seguinte. Se um fabricante mudar de classificação durante a janela 2, será então concedida as seguintes permissões, olha só. Por isso que é bastante beneficiado quem entra nessa janela de concessão. Imediatamente, olha só, a permissão para pneus de teste será reduzida, aumentada de acordo com a sua classificação, a menos que o fabricante já tenha usado mais pneus do que o número para o qual foram reduzidos. Testes privados com ou sem pilotos contratados, testes em qualquer circuito de GP ou em 3 circuitos indicados pelo fabricante para o restante da temporada, permissão de coringa, né, wildcard, aumentada ou reduzida. Isso inclui o cancelamento de quaisquer coringas que já tenham sido aprovados pelo GPC para o período após a proibição dos testes, né? A atualização aero das asas, né, serão reduzidas, aumentadas de acordo com a sua classificação, a menos que o fabricante já tenha usado mais especificações aerodinâmicas do que as reduzidas. Se mudar do ranking C para o D,
permissão do motor aumentada, especificação do motor gratuita e mais uma atualização aerodinâmica permitida se uma iteração anterior for descartada. E por fim, para a temporada seguinte, se mudar do ranking D para o C, permissão de motor reduzida, especificação de motor congelada, a menos que o fabricante retorne então ao ranking D até o final da temporada. Então tá aí na tela, né? Janela A, B, C, ou melhor, classificação A, B, C e D, né? Aí muda a questão de quantos wildcard pode usar. Cadê os wildcard? Aqui. Na classificação A nenhum, depois 3, 6 e 6. Motores por temporada, 7 a 8 nas 3 classificações, e a última ali tem 9 e 10. Pode usar mais motores, isso é bem interessante, né? Pode meter mais potência, mesmo que estoure o motor, você terá mais motores que a concorrência, né? A especificação do motor é livre na classificação D, né? As demais estão congeladas. Então tem uma série de fatores aqui bastante interessantes. Teste de pneu também, 170 na A e 260 na D. Então essa categoria D ali é bem interessante, né? Bem interessante, e a Honda e a Yamaha terão então vantagens bem grandes para tentar melhorar para a próxima temporada. A Honda, pelo que se viu nos testes, veio um pouco melhor, né? Daqui a pouco eu falo disso. E a Yamaha melhorou, mas os pilotos ainda não acham que é aquela coisa, mas teve uma certa melhoria, né? Então tá aí a questão das concessões, né, para a próxima temporada. Você que acessa o nosso site, o link vai estar aqui na descrição, inclusive. Nesse link também tem os cortes das últimas lives, né? Tem vários cortes interessantes de matérias que foram feitas nas últimas lives que você pode acompanhar, tá bom? Deixa eu passar alguns vídeos do que aconteceu nos testes. Aqui o Pedro Acosta, vou colocar um pouquinho. Eu não vou deixar muito aqui para não tomar strike, mas esses vídeos todos estão aqui no primeiro link na descrição. É só você clicar ali e você vai poder assistir. Deixa eu pegar aqui mais algumas imagens para você. Vai votando na enquete. Mark Marques vai dominar a MotoGP em 2024? Deixe seu comentário aí se você acha que vai ou não dominar então a MotoGP o piloto Mark Marques. Aqui era uma parcial, eu fui acompanhando os testes e já ia postando aqui no site, né? Aqui já é coisa do passado. O Pedro Acosta que revelou, né, o seu número. Tá aí o Pedro Acosta na tela. Ele que revelou o seu número da MotoGP. Depois de muita especulação, o número do Pedro Acosta, da GasGas, né, vai ser o número 31. Ele disse que ia tentar pegar o número do Augusto Fernandes, né? Mas não deu certo, o Augusto tinha direito a esse número porque chegou primeiro, né? Então aconteceu o mesmo na Moto 2, o Acosta teve que trocar de número e agora ele decidiu pegar o número 31 porque é parecido com o 37. Esse aí foi o motivo dele pegar então esse número, o Pedro Acosta. Daqui a pouco eu trago os tempos dele também e dos demais. Aí mais um vídeo. Deixa eu colocar o som, né? Pedro Acosta já tá com estilo, hein? Já tá com estilo de piloto de MotoGP. Aqui as asas mudam tanto que as câmeras não acompanham, é isso? Essa câmera ficou no teste aí, ficou tapando o piloto da Repsol ali, o Mir, olha só. Tá aí, né? A asa ficou na frente da câmera. Faz parte, né? Mark Marques na pista com a Ducati. E a frenagem dele. Julián Marques, sempre pai coruja ali participando. Zarco no chão, com seu macacão azul.
Zarco já provando da Honda que cai bastante, né? Bezek, forte no treino. Não vou deixar muito pra Dorna não derrubar a nossa live aqui, né? Aí a cara do Pedro Acosta. É uma figura, né? É uma figura esse Pedro Acosta. Tá aí o Acosta dominando a sua máquina, quase cai, né? Ele tem um estilão muito parecido com o Mark Marques. Olha, eu acho que ele vai arrasar na MotoGP, hein? Tem tanta fera pra 2024 que é difícil saber quem que vai dar show realmente. Qual que vai ser o piloto que vai dar show, né? Vamos ficar nessa expectativa. O que mais temos por aqui? Miller indignado consigo mesmo. Ah, Jack Miller eu abandonei, hein? Jack Miller eu abandonei na última corrida, liderando a prova com folga. E ele cai, né? É uma coisa surreal, acho que é o nervosismo, né? Ele que prometeu um barco pra namorada, tá difícil de dar esse presente, né? Porque ele não consegue ganhar, mas é incrível o que acontece com o piloto Jack Miller. Banhaia encerrando seu treino, né? Hora de ir descansar e também casar. Aí ele desceu da moto já, faltando 45 minutos para acabar. Não quis saber, né? O Banhaia acabou ligeirinho. Ele, o Banhaia, o Mark Marques e o Jorge Martin, os três saíram fora do treino bem cedo. Bem mais de meia hora faltando para acabar ainda, que é a hora que tem borracha na pista, a hora que os pilotos colocam pneu macio, né? Os três pilotos não quiseram continuar. O Marques já tinha mostrado bastante, né? Daqui a pouco eu falo. O Banhaia e o Martin realmente não quiseram, né? Acabaram de encerrar uma temporada árdua. Tem mais que ir para as férias mesmo, né? Queda do Pedro Acosta. O Acosta com a sua gás no solo. O que mais que eu separei aqui? Frustração do Quartararo para parar a moto. Ele tentando a frenagem ali, né? E errando. Quartararo que vai ter mais um ano complicado. Já tô vendo tudo, hein? Quartararo tendência de ter mais um ano complicado. A moto melhorou, mas não como ele queria. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Binder estava rápido também no teste, ele vinha para ser líder da sessão. A primeira tentativa ele foi atrapalhado e a segunda ele errou e caiu. Tá aí a queda do Brad Binder. Binder que pagou volta longa sem precisar pagar na última etapa, né? O que mais temos por aqui? Ah, essa câmera aqui é show, hein? Olha só. Essa câmera é muito top, nas costas do Bezek. Essa câmera já tinha sido introduzida, mas foi abandonada por algum motivo. Ela se soltou ali um momento na temporada, né? E acabaram desistindo dela e agora parece que vai voltar, né? Legal, uma câmera muito boa. Fiquei pensando, ela fica nas costas do piloto ali. Ela é grande, né? A câmera. Ela tem que ser plana, porque em caso de queda, imagina, cair de costas no chão ali pode machucar, né? Certamente pensaram nisso, né? Mas você olhando, ela é bem grossa ali nas costas do piloto, né? Nas costas do Bezek. Dando sequência na nossa live. Vai participando aí, estiver vendo ao vivo, deixa no chat seu comentário, estiver vendo depois, deixe seu comentário também na descrição. Lembrando que amanhã eu vou reenviar essa live com legendas, tá bom? Por isso tem na tela aí, ative as legendas. Vamos então aos detalhes, os tempos, né? Os tempos de cada piloto. Vou colocar a imagem grande aí na tela.
Tá aí, né? Vinhales, então, foi o mais rápido, 1:29.253 com a Aprilia, fez 86 voltas. Brad Binder foi o segundo, 28 milésimos mais lento. Ele teve duas tentativas erradas, a penúltima foi essa que gerou esse tempo, e a última ele caiu, né? Ele ia fazer P1 o Binder. Lembrando que teste não é, o tempo não é tão importante, né? Mas claro que os que foram bem é porque a moto está ajustada, né? Então já é um grande indicativo. Mas quem está aqui para baixo não necessariamente esteja mal, né? Então, teste é para testar, o nome já diz. Então, o Binder da KTM fez 51 voltas, 28 milésimos mais lento. Marco Bezek ficou em terceiro com a VR46, 93 milésimos do líder, fez 62 voltas. E o Mark Marques, aqui destaque para ele, né? Quarto tempo, P4 para o Marques, a 1/10.7, né? 171 milésimos do líder. Foi muito bem o Marques, se sentiu em casa com a sua Ducati, né? Olha, se ele ganhou corrida esse ano com a Honda, meus amigos, quem acha que ele não vai bem esse ano que vem é porque ou não gosta dele, todo mundo sabe que ele vai bem, né? Todo mundo sabe que ele vai bem. Né? Se vai ganhar do Banhaia, do Martin, é outra história, mas que ele vai bem, ninguém tem dúvida. Alguns não admitem, é claro, outros não gostam da ideia, mas eu não tenho a menor dúvida que ele vai arrasar com a Ducati, né? Já ia rápido com a Honda, imagina com a Ducati. Vamos ver se ele vai cair bastante também, né? Tem essa questão. Então o Agressini aqui, o Mark Marques. Já foi melhor que o irmão dele, né? Já foi melhor que o irmão que tem, já conhece a moto, né? 2/10 mais rápido que o irmão dele. Já é um bom indicativo, né? Raul Fernandes, o quinto colocado, muito bem o Raul com a Aprilia. A Aprilia parece bem ajustada na especificação 2024. Interessante, né? A Aprilia 2/10 do líder, o Vinhales também da Aprilia. Alex Marques, então, o sexto. Di Gian Antonio, o sétimo. Bastianini, bem também, oitavo. Vai ter que mostrar serviço ano que vem, se quiser ficar na Ducati, né? Candidatos à vaga dele, Martin, Mark Marques, com certeza também, né? Jack Miller, o nono. Luca Marini, muito bem também, levou essa roda até a 10ª posição. O tempo do Marini, 7/10 mais lento que o líder. Pecco Bagnaia, 11º. Como eu falei, né, o Pecco, o Martin e o Marques saíram bem cedo do treino. Quartararo, 12º. Mal o Quartararo, né? 7/10 do líder também. O Quartararo tentou, né? Ele foi um que tentou fazer tempo. John Mir com a outra Honda, 13º, 7/10. Achei bom esse tempo da Honda, hein? 7/10. Daqui a pouco eu falo disso, a Honda melhorou, hein? Melhorou pela fala dos pilotos. Daqui a pouco eu abordo esses assuntos aí. Augusto Fernandes, 14º com a GasGas. Jorge Martin, 15º com a Ducati. Morbidelli, 16º Ducati. Vamos ver a diferença aqui, ó. 9, meio, 5 centésimos, né? 50 milésimos a diferença entre o Martin e o Morbidelli. Então o Morbidelli veio bem também, né? O Morbidelli fez 69 voltas, enquanto que o Martin fez 51. Zarco, 17º com a Honda. Esse aqui, olha, acho que vai patinar lá atrás, como os demais pilotos da Honda. É a tendência, mas vamos ver o que acontece. Pedro Acosta, 18º, 1.2 do líder, né? Muito bom para uma estreia. Pedro Acosta, você lembra da Moto 2, quando ele estreou ano retrasado, em 2022, ele foi muito mal, né? Precisou se adaptar, que muda muito da Moto 3 para a Moto 2. E agora, apesar de ser um pouco mais próximo, a Moto 2 é mais perto da MotoGP do que a Moto 3 da Moto 2, né? Mas é uma adaptação, tem a parte eletrônica, tem o ajuste da altura, tem um monte de coisa ali para o painel com um monte de botões ali, tem o peso da moto, a potência, tem a frenagem, né? Tem uma série de coisas que precisa de adaptação, mas chegou muito bem aqui o Acosta em 18º. Rins, 19º, Carl Crutchlow, 20º, Nakagami, 21º, Spargarov, 22º, o Aleix, né? O Paul tá fora. E o Lourenço Salvadori, 23º. Então, no top 10 aqui tivemos duas Aprilia, 1, 2, 3, 4, 5 Ducati, metade Ducati, né? Uma Honda
e 2 KTM, né? Esse é o top 10 da MotoGP. Os 16 pilotos separados dentro do mesmo segundo. Sabe o que é isso, hein? 16 pilotos, 1, 2, ali dentro, 16 pilotos. A gente pensa, é enorme a distância do 16º para o primeiro, né? Em termos de competitividade, né? Mas é pouca coisa, né? É um ajuste, é um detalhe, a qualidade, a pilotagem, são detalhes pequeníssimos, com certeza, de um piloto para o outro, né? Seguindo por aqui, então aqui os nossos resultados dos testes da MotoGP. Vamos agora com as matérias, tem matérias bem interessantes aqui para destacar. Eu coloquei os destaques também, deixa eu pegar aqui os destaques, o que eu achei de mais interessante durante o treino, durante os testes da MotoGP, as coisas mais interessantes, né? Na Aprilia, o Viñales fez P1, né? Mostrou o que já vimos na temporada, a Aprilia tem velocidade. O Alex Espargaró quase não foi para a pista, fez só 17 voltas e acabou em P22. O Raul Fernandes, que chegou a liderar o treino em certo momento, fez um excelente P5 e o Miguel Oliveira não esteve presente, ainda se recuperando, sendo substituído pelo Lorenzo Savadori, né? Ducati, Marc Marques, P4, e Pecco Bagnaia P11 e Jorge Martin P15. Abandonaram o treino mais cedo e não aceleraram, né, no final do treino, onde costumamos ver os tempos mais rápidos, né? Mas no caso do Marc Marques, seu tempo confirma o que já esperávamos, né? Ele vem forte para 2024. Alex Marques, que chegou a fazer dobradinha com o irmão nos primeiros tempos, encerrou em P6. Marco Bezzecchi, também forte, fechou em P3, com o Fábio Gianantonio em P7 e o Enea Bastianini em P8. Franco Morbidelli não foi bem, P16, mas precisamos lembrar, né, que ele está saindo de um 4 em linha para um V4, o que é completamente diferente, né, e requer adaptação. O próprio Viñales teve isso quando ingressou na Aprilia, né, adaptação. Então temos que aguardar um pouco. O Morbidelli eu acho que é o piloto aí com mais necessidade, que mais dá para dar uma chance para ele, porque ele está apenas começando em uma moto, ele veio da Yamaha 4 em linha, né? Agora tem uma V4. É melhor, mas requer a adaptação, é tudo diferente, a pilotagem, completamente diferente, né? KTM, Brad Binder no final do treino marcou P2, né? Mas como eu falei antes, foi atrapalhado, podia ser o P1. Inclusive na próxima tentativa ele vinha baixando as próprias parciais e acabou caindo. Errou, né? A marca, como já sabemos, né, a KTM é rápida e vem forte. Jack Miller não foi tão bem, P9. E ele está em risco com essa vaga dele, hein? A vaga do Jack Miller para 2025 está em risco. Pedro Acosta vem aí, né? Augusto Fernandes em P14 e Pedro Acosta P18, em sua primeira aparição na moto. Vai ser uma briga boa também entre o Augusto Fernandes e o Pedro Acosta, para ver quem vai melhor, ver se o Pedro Acosta é tudo isso que falam, né? Se ele realmente tem todo esse cacife aí que falam. O Acosta certamente vai melhorar bastante, né? Eu boto minhas fichas nele. Na Honda, Luca Marini P10 foi muito bem, melhor Honda, à frente do Mir e do Nakagami. Parece que já começou adaptado, né? Na Yamaha, o Fábio Quartararo foi o melhor da marca em P12, com o Mir, que ainda está se adaptando à sua volta aos 4 em linha. O Mir já conhece as 4 em linha, né? Já era da Yamaha, da Suzuki, né? Então ele conhece como funciona, vai ter que só se readaptar, certamente será bem mais rápido, né? P19 para ele, meio segundo mais lento que o Fábio Quartararo 20. Próximo teste será dia 1º de fevereiro de 2024, lá na Malásia. Estaremos lá com certeza contando tudo para você aqui no canal. Tá, então um resumão para você dos testes de Valência. Vamos dar sequência por aqui. Quero falar agora do Viñales, né, do líder da sessão. Maverick Viñales. O que tem sobre o Maverick Viñales? Eu vou te contar agora, vou trazer aqui
Várias matérias interessantes, vem comigo. Vai deixando o like já, se inscreva no canal para não perder nada, para não perder nenhuma resenha. Chama os amigos para live. Se estiver vendo depois a estreia gravada, compartilhe o link com os seus amigos e dê uma força aí pro canal, né? Bom, o Vinhales falou dos erros em Valência e do seu P1 no teste de terça. Abre aspas. Não foi nenhuma surpresa termos sido rápidos. Ainda detemos o recorde de volta de todos os tempos. Cometemos grandes erros com o pneu traseiro no fim de semana. Foi isso confirmado hoje porque consegui estabelecer um ritmo de 1,29 com o pneu médio. Isso confirma que poderíamos ter brigado com Pecco e Zarco na corrida. Tá aí as palavras da Aprilia. A Aprilia é rápida, né? Com certeza é rápida. Sobre os testes, ele disse, abre aspas, trabalhamos hoje de uma forma muito inteligente e procuramos perceber muito bem o rumo para o próximo ano. Tivemos algumas oscilações diferentes para entender a direção. O braço oscilante nos deu muitos aspectos positivos, o que foi ótimo. Outras coisas importantes foram as asas, um formato ligeiramente diferente no tanque e a posição do assento. Foi bom confirmar isso para que eu pudesse me sentir mais confortável na moto. Acho que dei um passo porque posso andar melhor com a moto e usar melhor os pneus para poder ser mais preciso. Outra coisa importante foi melhorar a largada. Acho que isso é uma prioridade. E em comparação com as largadas dos últimos fins de semana, melhoramos bastante. Isso é muito bom. Eles treinaram 15 minutos de teste de largada durante o treino. O sistema é o mesmo que sempre usamos, só que a entrega de energia é completamente diferente. E a diferença é enorme, olha só, hein? Diferença enorme, diz ele. Sempre tivemos problemas quando a embreagem engatava. Poucos metros depois da largada era muito agressiva e difícil de manusear. Melhoramos isso, tornando mais fácil a largada, mais fácil de ser mais rápido e mais fácil de ser mais preciso. Tá aí as impressões do Maverick Viñales. Outra questão que atormentou a Aprilia na temporada passada era a questão de quando aumentava a aderência, a moto ficava para trás. Sobre isso ele disse, abre aspas, entendemos muito bem o que se passava desde Sepang. Compreendemos qual o equilíbrio adequado para um elevado nível de aderência e também para os pneus novos. Aqui confirmamos novamente no fim de semana durante o teste. Isso nos deu muito espaço para entender as partes, porque você rapidamente entende o que leva na direção errada. Isso facilita o teste de uma peça porque agora ela fica muito clara com base nos dados. A Aprilia também pode trabalhar para me dar sempre esse equilíbrio na pista. Foi muito importante que os rapazes entenderam isso, mesmo que fosse no final da temporada, porque abriu uma perspectiva diferente para a nova moto. Tá aí as palavras do Vinhales. Então, olho na Aprilia. A Aprilia com certeza vem forte para 2024. Que bela imagem ali, né? Ele chamando na roda, né? Sobre o elevado aquecimento da moto, literalmente queimava, né, o piloto. Sobre isso, e isso é grave também, né? Isso aí não foi relatado. Pelo menos ele não falou nada sobre essa questão, que foi um problemão para a Aprilia em 2023. Próxima matéria, falar do Raul Fernandes. Ele vem forte? Pelo menos os treinos nos mostraram isso, hein? Raul Fernandes vindo forte, meus amigos. Não houve nada que lembrasse o Raul Fernandes do passado, da Criptodata RNF. Nos testes, o talentoso espanhol causou uma boa surpresa, com o 5º lugar, na sua estreia na RS GP23 no teste. E lembrando, ele já havia conquistado a mesma posição na última prova da temporada, na mesma pista. E tudo isso apesar da crise na equipe. Vai comentando aí, será que ele teve sorte? Será que ele se adaptou a essa pista em específico? Ou será que ele vem forte para o ano que vem? Vamos aguardar, né? Ele disse, abre aspas, foi um dia incrível. Não foi? Não sei porquê, mas sinto-me muito bem. Palavras dele, né? É sempre interessante ver os pilotos mostrando seu trabalho, mesmo tarde, né? Fábio Di Giannantonio que o diga, né? Afinal, não tem piloto ruim no grid. Acontece que a diferença entre o primeiro e o último é sempre muito pequena, como falamos agora há pouco, né? Os 16 primeiros no teste dentro do mesmo segundo. E Raul finalizou dizendo, abre aspas, partimos de manhã cedo com a moto velha, por isso estávamos rapidamente no mesmo ritmo e tempo de volta no fim de semana. Mas assim que subi para a nova moto, fiquei cada vez mais rápido.
No final, o tempo de volta foi um segundo melhor que o Grande Prêmio, apesar de ter sido um dia difícil, com muita dor e temperaturas frescas. Talvez a temperatura não ter sido tão quente pode ter ajudado nessa questão da temperatura, né? Tinha vento também, né? Outra razão de muitos pilotos não testarem tanto. Tivemos a oportunidade de testar o novo pneu dianteiro macio da Michelin. Isso foi bom porque não nos sentíamos confortáveis com o meio hoje. Jorge Martin tentou o médio e caiu imediatamente. Estou feliz com o nosso desempenho, porque o ritmo foi muito bom. A sensação com a moto e principalmente a confiança na frente foi muito melhor. No geral, me sinto muito confortável nesta moto. A Aprilia fez um bom trabalho com essa moto. Para mim, o desenvolvimento está a caminhar na direção certa e sabemos o que temos que fazer para nos tornarmos ainda mais competitivos. Acho que também dei um feedback muito bom aos engenheiros hoje, para que eles saibam onde ainda precisam ajudar no inverno. Tá, então, duas Aprilias, uma delas o Raul Fernandes, então, na frente. Isso pode ser um bom indicativo, né? Um bom indicativo a questão do Raul Fernandes. Você está acompanhando mais uma live aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Deixa o like aí se estiver gostando. Compartilhe com os amigos, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Se tiver ao vivo, comenta no chat. Vote na enquete também. Será que o Mark Marques vai ser a Ducati mais rápida em 2024? Deixe seu voto. Se estiver vendo a reprise depois, comente responda essa pergunta. Vai ser um prazer ver o seu comentário. Falar agora do Pedro Acosta. Essa figura aí com a moto 37. O Pedro Acosta, que foi destaque também no treino, né? No teste. Às 13h20 locais, Pedro Acosta estava em 17º lugar entre os 22 pilotos no teste de Valência. Apenas 1,4 segundos atrás do Viñales. O mais rápido do dia, né? O campeão mundial da Moto 2 tinha um plano claro para o primeiro teste da MotoGP. O brilhante e talentoso espanhol tem tudo para se tornar um grande piloto. Ele é o único piloto de GP ao lado de Alex Marques a ter conquistado um título mundial de Moto 3 e Moto 2, né? Já que a primeira vitória do Marc Marques em 2010 foi na classe 125 cilindradas. Há anos apresenta desempenho excepcional, é querido, é considerado extremamente determinado e focado. É perspicaz, autoconfiante e eloquente. E ele amadureceu bastante desde a Moto 3, né? Totalmente aberto, disse ele antes da sua primeira aparição na pista no teste. Ele disse, abre aspas, antes de andar com a moto, né? A todo vapor, trata-se principalmente de adaptação à nova moto e nova categoria. E tenho que descobrir como funciona uma moto de MotoGP. Tenho que encarar esse teste como uma preparação para os 6 dias de teste na Malásia, em fevereiro. Mas quero ter uma ideia clara do que está acontecendo nesta aula e o que esperar, fecha aspas, disse ele antes de pilotar a MotoGP. Ele que, como eu disse, é bastante cerebral, né? E mudou muito desde a Moto 3. O Acosta tem que se habituar aos pneus Michelin, pois a Moto 2 rodou com Dunlop, e também os freios de carbono, pois na Moto 2 só são permitidos freios de aço. Tem que se habituar ao seu painel de instrumentos com 11 botões, ao dispositivo de altura, acostumar-se com o controle de lançamento e o controle de tração, ou seja, os muitos sistemas eletrônicos que não estão disponíveis na Moto 2. Isso tudo é muito diferente, né? Mas claro que ele vai pegar o jeito. É questão de tempo e ter o plano claro, que é aprender, e isso é um bom começo. Ele já está com o plano certo, né, na cabeça. O Pedro Acosta, ele estava focado nesse teste, então, para aprender. E o tempo que ele conseguiu no teste é fantástico para uma estreia. E após o teste ele disse o seguinte, é sempre bom pegar as palavras do piloto, para ter as impressões, né? Abre aspas, estou super feliz. Desde a primeira foto às 9 da manhã até o acidente às 5, quero dizer estou super feliz. Pude ver como funciona uma moto de MotoGP, como funciona a sua moto com os discos de carbono, os pneus e o combustível, que é bastante difícil de gerir. Mas estou super feliz, vi quantas pessoas da fábrica chegavam no meu box toda vez que eu terminava uma corrida, e que foi muito bom. Essa moto foi rápida, muito rápida. Ela é rápida, né? A MotoGP é rápida, ele quis dizer, né? É verdade que não começamos com o dispositivo, o Whole Shot,
porque queríamos compreender o que é uma moto de MotoGP e como era a transferência. E então, com o dispositivo, era uma moto totalmente diferente. Começou a ficar com força total quando saí da última curva e nas retas comecei a tremer. Foi um dia muito bom. E a equipe me ajudou muito a entender como andar nesta moto. Que legal, né? Começou a tremer, imagina só, né, o garoto. A galera da Superbike, que vem lá, que também são 1000 cilindradas, falam que é absurda a potência da MotoGP. Então imagina da Moto 2 para a MotoGP. A diferença é surreal. O Pedro Acosta disse que tremeu na reta. Então tá aí as impressões do garoto Pedro Acosta. E o Marc Marques, meus amigos? Como foi o Marc Marques na sua primeira impressão na moto? Vamos lá, hein? Tá aí ele na tela para você, né? Marc Marques, a maior expectativa com certeza para 2024, né? A superestrela da MotoGP, Marc Marques, saltou para a Ducati Gresini pela primeira vez na manhã de terça-feira, então no circuito Ricardo Tormo, lá em Valência, no teste. E estabeleceu imediatamente um tempo de volta rápido. Foi a primeira vez fora da Honda. Ele que fez toda a sua carreira até aqui na marca nipônica. E os números são impressionantes, né? Em 11 anos são 6 títulos de MotoGP, 5 vitórias na Tríplice Coroa, 59 vitórias em GPs, 101 lugares no pódio e 64 pole positions. Os números dele são mais impressionantes ainda, quando dizemos que em seu terceiro ano na categoria, ainda na 125 em 2010, até o ano 2019 já na MotoGP, e são 10 temporadas no total, né? Ele só não foi campeão em 2 vezes. 2011, quando ele foi vice na Moto 2, né, com o Stefan Bradl campeão, e em 2015 com o Lorenzo campeão, o Rossi em segundo e ele em terceiro. Quem não lembra essa temporada aí, né? Realmente incrível. E agora ele tem a chance de voltar ao topo. Conseguirá? Só o tempo dirá, né? E o que Marques tem a dizer então sobre essa nova fase? Vamos às palavras dele. Vai comentando já aí, comenta. Se estiver vendo ao vivo esta live. Lembrando, toda quarta-feira às 19h10 a live acontece aqui no canal, ao vivo aqui no canal. E depois eu envio novamente o vídeo em formato estreia. E você pode rever a hora que você quiser. E aí eu peço que você comente então. Se estiver ao vivo, comenta no chat. Se estiver vendo depois, comente na descrição, né? Abre aspas pro Marques, vamos lá. Nunca tive um desafio tão grande na minha vida, porque sempre estive com a Honda. E é um desafio arriscado, muito arriscado. Respirei fundo várias vezes antes de tomar a decisão, porque a decisão mais confortável para mim teria sido ficar na Honda, desenvolver o projeto e seguir em frente. E é verdade, você pode falar, né? Ah, escolher a Ducati é barbada. Só que não, ele abriu mão, não lembro o valor exato agora, em torno de 20 milhões de euros, meus amigos. Sabe o que é isso? Ele abriu mão de 80 milhões de reais, ou 100 milhões de reais. Rasgou. Não quero, para pegar uma moto melhor e ser campeão. E outra, né? E se ele não conseguir? Aí vai ficar provado que ele não é mais o mesmo, né? Então, realmente, ele é uma decisão nobre para a carreira dele. Não é só alegria, não. Se tudo der certo, beleza, né? Ano que vem vai para Ducati Lenovo e aí é só alegria, né? Apesar que não vai ganhar o que ganhava, né? Mas hoje o maior salário da MotoGP é o do Fábio Quartararo, né? Quartararo, fizemos um vídeo aqui no canal, inclusive. Tá aqui na descrição, se eu me lembrar. Vou colocar no card também. O salário do Quartararo é de 20 milhões de euros, né? Anual, né? Bom, ele segue, Marc Marques, mas tenho que responder muitas coisas dentro de mim. No próximo ano terei as respostas. Tenho que sorrir novamente, sob o capacete, se quiser continuar minha carreira por mais tempo. Sobre a despedida, ele disse, abre aspas, ainda sentirei as emoções do inverno e ainda terei dúvidas. Sim, tomei a decisão, mas ainda tenho dúvidas se é a decisão certa. Sou um piloto ou uma pessoa que tem objetivos muito claros. Quero, pelo menos, tentar alcançá-la. Não importa o que tenha que fazer para chegar lá. Farei isso no próximo ano e tentarei ser competitivo novamente. Veremos se voltaremos a lutar pelo campeonato do mundo ou não. Com certeza será muito difícil se adaptar. Mas também é verdade que estou juntando-me a uma equipe com um ambiente muito familiar, o que ajuda. Mas será difícil me acostumar quando eu entrar nos boxes e não ver mais meus mecânicos. Leva tempo, mas é claro que sei que vou me juntar a uma equipe muito boa.
Apesar de eu não acreditar 100%, porque 100% não existe, só nos números, né? Mas é 99% que ele vai dar show com essa Ducati. Se ele fazia o que fazia com a Honda, meus amigos, que não tinha aderência, imagina com a Ducati. Vai ser um show, pode ter certeza. E nas primeiras 8 voltas com a Ducati, Marc Marquez ficou imediatamente a 3 décimos de segundo do seu irmão e companheiro de equipe na Gresini, o Alex Marquez, já acostumado com a moto, né? Que liderou a classificação às 11h30 com um tempo de 1:30.369. Marquez estava em terceiro lugar nesse momento, embora o espanhol de 30 anos ainda não tenha permissão para comentar as suas primeiras impressões sobre a sua nova ferramenta de trabalho, mas o sorriso no seu rosto dizia muito. Então Marquez está sob contrato com a Honda, ele não pode falar sobre a Ducati, né? Ele não pode falar o que achou, por isso que não tem aqui palavras do Marquez falando da sua impressão, que vai ser legal também, né? Quando virar o ano aí poderemos ter as impressões dele, e aí vai ser com certeza muito legal. Deixa o like aí se está gostando, se inscreva no canal, vote na enquete, hein? Marc Marquez, que foi P4 nos testes, será a Ducati mais rápida em 2024? Deixe seu comentário aí na descrição. E o Luca Marini? E o Luca Marini, meus amigos, vamos falar dele. Tá aí na tela o Luca Marini para você. O Luca Marini que vai na Honda agora, né? Vai de Honda. E o John Mir, colega da equipe dele, disse que é a primeira vez que viu a Honda com evolução. Importante isso, hein? E nós vimos o bom desempenho do Marini. Esse canal é incrível, meus amigos. É o canal mais atualizado sobre MotoGP do Brasil, pode ter certeza. Se você acompanhar aqui as nossas lives, vídeos e o nosso site, informatudo.com.br, você não vai perder nada. Abre aspas para o Marini, isso é algo que me deixa muito feliz. É a primeira vez que começo a ver alguma evolução na moto, olha só, hein? No conjunto tentamos muitas coisas. Não tivemos muito tempo para fazer ataques de tempo. Mas mesmo assim, não somos ruins. Em termos de ritmo, consegui ser forte e ter alguns sentimentos, alguma confiança com isso. Faremos alguns trabalhos de casa para a Honda chegar a Sepang com uma moto melhor. Fecha aspas, né? Tá aí, muito interessante, muito importante essa informação. Deixa o like aí. O Marini falou que a moto, enfim... o Marini não, o Mir falou que a moto, enfim, veio com diferença. E realmente, nos tempos, dá pra ver, né? Não é o Marc Marquez ali e a moto lá para as cabeças, né? Em teoria, né? Claro que é só um teste, mas vamos aguardar Sepang para saber com certeza. Lembrando também, como é só um teste, obviamente o ataque aos tempos não é igual para todos, né? Não é um Q1 e Q2 da MotoGP, né? Então dá para ter uma ideia, claro, pois faz parte a questão dos tempos. É interessante de ver, né? Mas não quer dizer que quem ficou lá embaixo talvez não tenha atacado tantos tempos como quem ficou acima, né? Pode ter testado mais coisas. Como eu falei, o Banhaia, o Martinho, o Marques saíram mais cedo, então tem toda essa questão. E o Mir pode, pela primeira vez, trabalhar com o Santi Hernandes, depois de o espanhol ter permanecido onde estava após a saída de Marc Marquez para Gresini. Sobre isso ele disse, abre aspas, foi muito bom, tive a chance e a oportunidade de trocar e estou muito feliz com a decisão. Estou aproveitando esse tempo no box e é um método de trabalho um pouco diferente, mas estou gostando muito, fecha aspas. Então o Santi Hernandes vai ficar agora com o Mir. E o Mir falou tudo isso e vimos Marini em P10, né? Seria o arranque da Honda, enfim, e sem o Marc Marquez? Também precisamos esperar para saber, mas é uma incógnita bem interessante. Já pensou se a Honda começa a andar na frente? Aí o Marc Marquez teria pago caro para correr de graça na Gresini. Pelo menos a princípio é isso, né? Ele abriu mão. Claro que o Marc Marquez já é capaz, já pode abrir mão de dinheiro para ser campeão, né? Eu acho que ele fez super certo, claro que fez. Mas imagina se a Honda começa a ganhar, né? Seria no mínimo interessante. E a Yamaha, meus amigos, e a Yamaha, vamos lá falar da Yamaha. Uma coisa é certa, hein? A Yamaha ficou linda, meus amigos.
A Yamaha ficou muito bonita. Deixa eu colocar uns vídeos aqui pra você. Tem o vídeo aqui do Rins e do Quartararo. Bem tranquilo o Rins na pista. Vamos ver o Quartararo. Tá aí. E essa é a frente da Yamaha, realmente bem bacana. Não tá muito grande essa frente aí, tá bonita, mas não tá muito grande. Me lembra aquelas antigas motos da Honda, né, que eram cheias de carenagem. Enfim, saberemos logo mais. O que eu tenho aqui de atualização sobre a Yamaha? Bom, a Yamaha forneceu a Fábio Quartararo motor, chassi e peças aerodinâmicas atualizadas do teste de Valência, onde o novo contratado Alex Rins estreou a sua M1. Embora a aerodinâmica fosse a prioridade para Quartararo e Rins, o francês também experimentou o desenvolvimento de motores e também chassis. Abre aspas. Houve algumas grandes mudanças, especialmente no lado aerodinâmico, palavras do Quartararo, que acabou o teste em 12º, com 0,7 de diferença para o líder. Ele segue, abre aspas, acho que a direção que tomamos foi a correta, demos um passo nessa área. Fecha aspas. Mas os outros desenvolvimentos foram menos frutíferos. Ele disse, tentamos um chassi novo, mas não ficou tão bom, e o motor é muito parecido. Um pouco melhor, mas é só um pouco. Tá, então, palavras do Quartararo, ele já tinha falado que não tinha gostado do motor novo, né? Já tinha feito um teste durante o ano, né? Vamos ver, é o último ano de contrato dele com a Yamaha. Se ela não melhorar, certamente ele vai abandonar a equipe, né? Se tiver vaga em outra equipe, mas o Quartararo eu acho que toda a equipe gostaria de ter ele, né? Já o Rins, pilotando sua terceira marca diferente de máquina de MotoGP em pouco mais de um ano, passou a maior parte do dia se aclimatando à M1, antes de experimentar também a nova aerodinâmica. O ex-vencedor da Suzuki e da LCR Honda foi o 19º mais rápido, mas a 1,3 segundos do líder do teste, o Maverick Viñales. Aqui é outro que tem que adaptar, né? Tem que adaptar, precisa de adaptação. Ele disse, abre aspas, foi o meu primeiro dia com a equipe Yamaha, estou muito feliz porque foi um dia muito bom. Testamos muitas coisas, pequenas coisas em relação à configuração. Trabalhamos apenas na aerodinâmica. Estou muito feliz porque me adaptei muito bem à moto desde muito cedo. Nas últimas horas do meio-dia até o final da sessão, estávamos testando carenagens e elas deram um passo à frente em relação à carenagem que usei pela manhã, que era a carenagem de corrida. Fecha aspas, né? O diretor da equipe, o Máximo Meregali, confirmou, abre aspas, hoje trabalhamos principalmente em 3 itens diferentes com o Fábio. A aerodinâmica, que era a nossa prioridade, o primeiro passo do motor 2024 e um novo chassi. Alex adaptou-se tão rapidamente à moto que também teve a oportunidade de testar as novas carenagens. A galera critica muito a Yamaha por não ter trocado ainda para V4, só que trocar para um V4 requer muito investimento, muitos testes, né? Demora, não é assim no outro ano sair vencendo. E a Yamaha disse que acha que esse motor tem potencial ainda, né? Então tá aí, o motor 24 veio, vamos aguardar, né? E ele segue as palavras do Meregali, né? Um dia talvez não tenha sido o suficiente para deixar tudo perfeitamente configurado, porque tínhamos muitas coisas para tentar, mas no geral foi um dia positivo. Ambos os pilotos notaram uma melhoria e isso confirma que nossa ação foi correta. Enviaremos todos os dados para a Yamaha Motor Company no Japão e para a Yamaha Motor Racing na Itália, onde os engenheiros da Yamaha vão trabalhar então incansavelmente para preparar os próximos passos para os testes em Sepang. Tá, então, felizes os dois, né? Tanto o Rins quanto o Fábio Quartararo, mas o Quartararo ainda não gostou muito do motor que viu, né? Já chegando à reta final do nossa live, quem está vendo ao vivo, deixa o comentário aí, vota na enquete também.
Deixa eu ver como é que tá a nossa enquete. Nossa enquete até aqui. Mark Marques, a pergunta, né? Mark Marques P4 nos testes, será a Ducati mais rápida em 2024? 60% votam sim, 40% não. Tem galera aí achando que não, né? Comente você também. Deixe o seu comentário. Se estiver vendo ao vivo, comenta no chat, interaja comigo. Se estiver vendo depois na estreia, comente também. Eu respondo sempre todas as questões, né? Todas as participações. Vamos lá com o Peco Banhaia. O que o Peco achou da Ducati, hein? Também interessante, né? Vamos lá. Aqui é um resumão de tudo que aconteceu no teste lá em Valência, meus amigos. Bom, atenção rivais, hein? Atenção rivais. O motor da Ducati 2024 é mais potente que o de 2023. Pois é, pelo menos foi o que disse o Banhaia após o teste, né? O novo motor foi a maior diferença em relação à máquina de 23 que Banhaia e Jorge Martin da Pramac levaram aos 2 primeiros lugares da classificação do Campeonato Mundial deste ano, hein? Banhaia estabeleceu o 11º tempo, mais rápido, né? 0,7 atrás do líder dos testes, né? O Maverick Vinhares. Lembrando que ele e o Martin saíram bem cedo. 40 minutos antes de acabar, o Banhaia já foi embora, né? Foi casar, foi descansar. E o Martin também, né? O Martin caiu, inclusive. Então, os tempos dele não dá pra levar em conta, né? Eles não vieram para fazer tempo. Então, abre aspas, estou satisfeito com hoje. Palavras do Banhaia, né? O motor está bom, será crucial trabalhar alguns aspectos, mas comparativamente ao ano passado, já temos um bom ponto de partida. E acima de tudo, ainda há muito espaço para crescer. Valência não é o menor circuito para tentar coisas diferentes. Além disso, com o teste ventoso de hoje, mas sessão após sessão, eu estava me sentindo cada vez melhor. Melhoramos as coisas que eu estou pedindo. Essa é a entrada de curva. E precisamos melhorar o fornecimento de energia. Mas temos tempo. Para começar, acho que podemos ficar muito felizes, fecha aspas. Claro que mais potência, a Pirelli já dizia, né? Potência não é nada sem controle. Se o resto não for bem, não adianta, né? Mas é um bom indicativo. Banhaia revelou que, depois de ter um motor excessivamente agressivo no início de 2022, a Ducati talvez tenha ido longe demais com a moto de 23. Abre aspas. Para mim, no ano passado fomos na direção oposta, de sermos muito suaves, e prefiro uma moto mais conectada na aceleração. Ele sempre fala isso, né? Sobre o novo motor, ele disse: você sente a potência. Temos sido consideravelmente rápidos com pneus novos e usados, por isso estou muito feliz. Agora podemos dizer que a temperatura realmente acabou e podemos ir para casa. A temporada acabou, né? E podemos ir para casa descansar. Vejo você em Sepang em fevereiro, fecha aspas, disse Banhaia. Tá aí, né? E o Bastianini, que foi o 8º mais rápido, com meio segundo a menos que o líder, teve a mesma impressão com relação ao motor. Abre aspas. Estou feliz com o trabalho que conseguimos fazer hoje. Nunca tivemos a oportunidade de fazer um teste este ano, então aproveitamos para testar 2 configurações diferentes e gostei muito de uma delas. A sensação com o novo motor também foi positiva. Definitivamente ainda precisa de alguns ajustes, mas no geral o impacto foi positivo. Também gostaríamos de tentar um contra-relógio, mas as condições de hoje não eram as ideais. Ventava muito e eu preferi não arriscar. Agora iniciamos as férias, onde tentarei dedicar-me sobretudo aos treinos para tentar voltar a 100% da forma física depois das 2 lesões que sofri este ano. Tem isso, né? Ele não estava 100% com toda certeza, né? Então tá aí. Isso definitivamente não é uma boa notícia aos rivais, eles que se preparem. Mas como eu disse, né? Potência, o próprio Banhaia não gosta de excesso de potência. Gasta mais pneu, se você não tiver aderência não adianta. Enfim, tem uma série de questões, a moto fica agressiva, pode cair mais facilmente, então tem esses detalhes. A Ducati que já tinha um motor extremamente potente. A Ducati que era a Ducati 2023, era a moto mais redondinha em ritmo de corrida, né? Pode prejudicar isso numa moto melhor, né? Claro que eles vão testar e vão ver tudo que precisam fazer. Na dúvida, volta para a configuração passada, né? Em 22 fizeram isso, né? A moto era tão potente que eles não conseguiam andar.
E aí botaram a configuração híbrida com a moto de 2000, a moto anterior, né? Existiu isso, né? A moto Frankenstein, então configuração híbrida com a anterior e a nova para poder dosar a potência que era muito grande. E ele falou ali, o Peco Banhaia, meus amigos. Já reta final da nossa live, vou falar também da Moto 2 e Moto 3, que também tiveram testes, né? Na Moto 3, que está aí na tela, Daniel Rolgado foi o mais rápido. E o Alonso Lopes, né? Na Moto 2. O Lopes na 2 e o Rolgado na 3. Foram então os mais rápidos depois de um dia de teste com pneus Pirelli para as equipes Moto 2 e Moto 3 em Valência. Lembrando que o Diogo Moreira vai para a Moto 2, né? A Moto 2 e a Moto 3 estão mudando para pneu do Dunlop para Pirelli. Olha só que importante isso, né? E as equipes estão trabalhando na adaptação das suas motos, a nova borracha no circuito recentemente recapeado. O recorde de volta de todos os tempos para uma máquina de Moto 2 foi estabelecido no sábado por Fermin Aldeguer, 1:33.264, ainda durante a etapa final da MotoGP, né? Lopes liderou a tabela de tempos da Moto 2 de segunda-feira com 1:33.061. Na primeira sessão, apenas superando o melhor de Aron Canet, 1:33.074, também estabelecido na primeira sessão. Diogo Moreira, que lembrando está em plena adaptação, foi P24, à frente do Mario Adi, do Ayumu Sasaki, do Denis Onchu e do Javier Artigas. Na Moto 3, Rolgado demorou um pouco mais para chegar ao seu melhor tempo, esperando até a segunda sessão para marcar 1:37.300 para estabelecer a referência para os 23 pilotos que marcaram tempo. O recorde de volta de todos os tempos da Moto 3 foi 1:38.286, estabelecido pelo Daryl Binder em 2020. A Pirelli atuará como fornecedora de pneus de controle para as séries Moto 2 e Moto 3 de 2024 até 2026. Então tá aí, na Moto 3, Daniel Rolgado líder, Rueda segundo, Alonso terceiro, Fernandes quarto, Almansa quinto, Bertelli, Veider, Ortolá, Piqueras, Farioli, Lunetta, Rolston, Munhoz, Kelso, Ti, Yamanaka, perdão, Zurutuza, Furusato, Carraro, Esteban, Detwiller, Buasri, Suzuki e Felon. Tem uns 30% de pilotos novos para Moto 3 2024. Na Moto 2, então, vamos ver aqui os tempos da Moto 3. Dani Rolgado, 1:37.683. Tá aí o tempo mais rápido, então, na Moto 3. Na Moto 2, o Lopes, então, o líder, 1:33.0. Canet, segundo, 1:33.0 também. Aldeguer, o terceiro, 1:33.1. Depois Gonzalez, Arenas, Dixon, Arbolino, Scribe, Baltus, Chantra, Foggia, Maziá, Agios, Guevara, Bensneider, Alcoba, Salá, Gondenberger, Binder, Garcia, Augura, Vietti, Cardelus, Diogo Moreira, Adi, Sasaki, Onchu e Artigas. Diogo Moreira, então, 24º, à frente do Mário Adi, do Sasaki, do Onchu e do Artigas, né? Então, plena adaptação para todos esses pilotos aí da Moto 3. Quem vai ser melhor dos que eram Moto 3? Comente também, caso esteja vendo ao vivo aqui no chat, se não, na descrição. Lopes, então, fez 1:33.0, Diogo Moreira fez 1:34.3. 1.3 mais lento. Tranquilo, né? Tranquilo. Está em plena adaptação o Diogão Moreira. Então é isso, meus amigos. Esta foi mais uma live aqui do nosso canal, trazendo esse resumão dos testes da MotoGP. Anota na agenda, toda quarta-feira às 19h10, 7h10 da noite, tem a live ao vivo aqui no canal, onde eu aguardo a sua audiência. Se não tiver engajamento, não tem por que continuar esse trabalho, né? Então eu preciso da sua ajuda aqui no canal, o seu engajamento, para poder continuar com esse trabalho, like, inscrição, aquela coisa toda, né? Nosso Pix, vou deixar aí na tela também, você pode doar qualquer valor dessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Certo, amigos? Obrigado.
Um grande abraço, deu sim, né? Nossa pergunta no chat, Mark Marques, P4 nos testes, será a Ducati mais rápida em 2024? Sim, 60%, não 40%. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Não esqueça, hein, vai pilotar? Coloca a proteção sempre e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço e até a próxima.